Vocês tiveram um dia muito longo. I have had a long day. E eu também tive um dia muito longo. This morning began at 2:15 in Oslo. Este dia começou às 2:15 da manhã em Oslo para mim. I am afraid that Eutychus is going to fall out of a window about a little while. Ele está na expectativa que haja aqui algum eutico que possa cair da janela também daqui a pouco. My brother Pedro is going to read scripture for you from Mark chapter 1. Eu vou ler para vocês no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, verses. E vamos ler 16 a 18, Marcos capítulo 1, a vocação de André. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. There are 3 rules for fishing that always apply. Há 3 regras fundamentais na arte de pescar que se aplicam sempre. Whether you throw a net or cast a line, Quer seja a pesca com rede, ou que atirem, ou que usem uma cana, whether you drill through the ice, ou mesmo que seja aquela pesca a furar o gelo, there are 3 rules for fishing that always apply. existem 3 regras na arte de pescar que se aplicam sempre. Tonight, through the story of Andrew, we are going to look at the 3 rules for fishing. E esta noite, através da história de André, nós vamos tentar descobrir essas 3 regras. The first rule for fishing that always applies is this. A primeira regra na pesca que se aplica em qualquer circunstância é esta: Never go fishing with your brother. nunca vás pescar com o teu irmão, com o teu amigo. Maybe you are beginning to guess who the author of these rules is. Vocês devem estar a começar a adivinhar quem é que é o autor destas regras. It's a good rule. Never go fishing with your brother. Isto é uma regra ótima. Nunca vão pescar com o vosso irmão. In our family photo book, I can prove that it is a bad idea to fish with your brother. No livro de recordações, no álbum de fotografias da minha família, eu posso provar-vos que é uma má ideia pescar com os teus irmãos. There is a famous photograph of my older brother and me. Há uma fotografia famosa na nossa família em que eu estou com o meu irmão mais velho. He is holding the little line of fish we caught in the brook. Ele tem nas mãos a pequena linha com a qual nós pescamos. And he is smiling and proud as a big brother can be. E ele está ali orgulhoso e sorri como um irmão mais velho pode fazer. But in the next photo, I am holding the line of fish. Mas na foto seguinte, sou eu que seguro aquela linha de pesca. O fio de pesca. And the look on my older brother's face is pure hatred. E nessa outra fotografia, o olhar do meu irmão é ódio Puro. I had probably caught none of those fish, Provavelmente eu não apanhei nenhum daqueles peixes. but I was allowed to pose with them. Mas foi-me dada a permissão de fazer pose para a fotografia com o peixe que foi apanhado. If you could see the look on his face in that very old photograph, Se vocês pudessem ver a expressão do olhar dele nessa velha fotografia, you would understand the first rule of fishing. vocês entenderiam porque é que eu digo esta primeira regra da Never pesca. go fishing with your brother. Nunca vão pescar com o vosso irmão. But it was a rule that Andrew, the disciple, never got to keep. Mas esta foi uma regra que o discípulo André, na verdade, nunca guardou. From his tiniest years, he was always fishing with his brother. Desde a sua mais tenra idade, ele ia sempre pescar com o seu irmão. And when you were around Peter, you never got a chance to be noticed. E quando alguém estava ao redor de Pedro, ninguém tinha hipótese de ser notado.
Peter was the kind of brother who would wade out into the water to see what had been caught. Pedro era aquele tipo de homem e de irmão que iria precipitar-se para a água para ver o que é que eles apanharam na rede. Andrew was the kind of brother who stayed on the shore and kept his shoes dry. E André era aquele tipo de irmão que ficaria na areia da praia sem sequer molhar os pés. You could always hear Peter out on the lake. Nós naquele lago iríamos sempre ouvir a voz de Pedro. Andrew kept his head down and his voice low. Já André manteria a cabeça baixa e a voz fechada. Peter could give you a lecture about any fishing boat on the lake. Pedro podia dar-vos um ensinamento, uma aula sobre qualquer barco ou tipo de pesca naquele lago. Andrew would just sit and smile and wait for the wind to come up. E André simplesmente ficaria sentado e esperaria que o vento passasse. They were as different as night and day. Eles eram tão diferentes como a noite e o dia. And I can imagine that there were several arguments on the Sea of Galilee about the right way to fish. Eu imagino que haveriam diálogos bem acesos naquele mar da Galileia sobre qual era a técnica certa para pescar. If arguing would catch fish instead of nets, E se discutir ou debater pescasse peixe em vez das redes, they would have been the most successful fishermen on the lake. então eles seriam certamente os pescadores mais bem-sucedidos naquele lago. It was always easy to miss Andrew when Peter was around. Portanto, quando Pedro estava por perto, era muito fácil André nem ser notado. Peter was always leaping out of boats, Para Pedro era sempre coisas como saltar dos barcos para fora, cursing around campfires, dizer umas asneiras e blasfemar à volta de uma fogueira, lopping off someone's ear with a sword. cortar a orelha de alguém com uma espada. Believe it or not, there are 150 references in the Gospel and Acts to Peter. Acreditem ou não, nos Evangelhos existem 150 referências a Pedro. Do you want to guess how many references there are to Andrew? Querem adivinhar quantas referências existem a André? In fact, if you believed in fate, you would have picked this number. Na verdade, se vocês acreditassem no destino, iriam facilmente adivinhar este número. 150 references for Peter and 13 for Andrew. 150 referências nos Evangelhos a Pedro e 13 a André. Within hours of when Jesus returned to heaven, Há apenas algumas horas de Jesus ascender aos céus, Andrew, who was one of the first to follow Jesus, André, que foi um dos primeiros, na verdade, a seguir Jesus, he disappears completely from the Bible. ele desaparece completamente da Bíblia, da história. There are some stories that he went to Scotland. Existem algumas histórias, tradições de que ele terá ido para a Escócia. Other stories say he was martyred in Greece. Outras histórias dizem que ele terá sido um mártir na Grécia. But what makes it even sadder is when you look at those 13 references. Mas talvez o mais triste no meio desta história é que quando olhamos para essas 13 referências, In 12 of the 13 references, em 12 das 13 referências a André, he is called Andrew, Simon Peter's brother. ele é chamado André, Simão, o seu irmão. Or else has his name listed right after Peter. Ou então o nome dele aparece logo a seguir ao nome de Simão Pedro. It's as though the writers of Scripture were afraid you wouldn't remember who Andrew was. É quase como se os escritores dos Evangelhos tivessem medo que alguém se esquecesse quem era André. They had to remind you he was Simon Peter's brother. Então era preciso lembrar que, ok, este André é o irmão do Pedro. Everybody knew Peter. Toda a gente conhecia Pedro. It was impossible not to know Peter. Era impossível não conhecer a Pedro. But Andrew was always in danger of being forgotten. Mas André estava sempre naquela vertigem, naquele perigo de ser esquecido. I don't know if you ever had this experience as I did as a child. Eu não sei se algum de vocês já teve esta experiência como eu tive enquanto criança. Were you ever introduced to someone as Pedro's brother? Vocês já alguma vez foram introduzidos, talvez quando eram crianças, a alguém como o irmão do Pedro, ou deste ou daquele? Raquel's sister? A irmã da Raquel, Reuben's niece? a sobrinha do Ruben.
I did not appreciate being introduced as Davy's little brother. Eu não gostava muito quando me apresentavam como o pequeno irmão do Davi. Maybe it is sinful pride. Talvez isto fosse um orgulho pecaminoso da minha parte. It might just be healthy self-esteem. Talvez fosse até uma autoestima saudável. But we all want to be known by our own name. Mas nós todos queremos, pelo menos, ser chamados ou conhecidos pelo nosso nome próprio. We want to be known as Diego, Nós queremos ser conhecidos como o Diego, or Juanita, ou a Juanita, or Marcia. ou a Márcia. We don't want to be known as belonging to someone else. Nós não queremos ser conhecidos como aquele que pertence a outro qualquer. But all his life, Andrew was known as Simon Peter's brother. Mas toda a sua vida, André era esse, o irmão de Pedro. There is only one book of scripture that gives us another glimpse of him. Só há um livro nos Evangelhos que nos dá uma perspectiva, um olhar diferente de André. The Gospel of John was also written by the other brother of another brother pair. Gospel of John God was help me written now. by John, the brother of James. Sim. Portanto, o Evangelho terá sido escrito também por alguém que era irmão de Tiago. And just as Andrew is always called Simon Peter's brother, E tal como André era sempre chamado o irmão de Simão Pedro, John is always called the brother of James, o João era muitas vezes chamado o irmão de Tiago. which may be why John tells us the most about Andrew. Que talvez seja por isto, portanto, pela referência, que João vai falar de outra maneira de André. I am guessing they were both younger brothers, Eu imagino que eles seriam os dois os irmãos mais novos. and they probably lived in the shadow of bigger personalities. E eles cresceram à sombra de personalidades mais fortes. They were probably quieter men. Eram provavelmente homens pacíficos, calmos. But in case you despair of being a disciple because you aren't big and bold, Mas no caso de vocês terem aquela ânsia de serem discípulos para serem fortes e ousados, remember that the first two disciples Jesus called were named Andrew and John. se vocês têm essa preocupação, então lembrem-se que os dois primeiros discípulos que Jesus chamou foram André e João. There we have the second rule of fishing. E é aqui que vem a segunda regra da pesca. Keep out of sight if you want to be successful. Stay out of view. Se querem ser bem-sucedidos na pesca, não queiram ser vistos e reconhecidos. One of the first things my father had to teach me about fishing was don't wade into the water. Uma das primeiras coisas que o meu pai me ensinou sobre a pesca foi a não precipitar-me para a água. I was the kind of child who would dance around on the bank and make all kinds of shadows. Eu era o tipo de criança que mexia-me para todo lado e fazia todo o tipo de sombras. And when Jesus first called Andrew and Peter to be his disciples, E quando Jesus chama André e Pedro para serem seus discípulos, Jesus could already see which of them had the better instincts for being a real fisherman. e Jesus percebeu imediatamente qual deles tinha o melhor instinto para, na verdade, ser um bom pescador. Jesus said, "Follow me and I will make you fishers of men." Jesus disse-lhes, sigam-me e eu vou fazer de vós pescadores de homens. And Andrew quietly followed Jesus and never disturbed others. E André, calmamente, segue Jesus, sem nunca criar perturbação aos outros. Andrew did not throw any frightening shadows that would scare away the fish. Então, na parábola, na metáfora, André não fez sombras na água que iriam automaticamente afastar os peixes. Andrew knew that there's only one shadow that will not scare the fish. André sabia que só havia uma sombra que nunca assustaria os peixes. It's the shadow of a cross. A sombra da cruz. Only the shadow of the cross would invite the fish that Jesus wanted him to catch. Apenas a sombra da cruz teria a capacidade de atrair esses peixes que Jesus queria trazer. When you look at Andrew's life, you realize he denied himself very often. Quando olhamos para os evangelhos, percebemos que
com muita frequência, André negou-se a si próprio. I seriously doubt that he took much of a part in the arguments about who was the greatest. Eu duvido que ele tenha tido uma grande participação naqueles famosos debates sobre quem era o maior de entre os discípulos. Andrew already knew who the greatest one was, André já sabia qual era o maior, and it wasn't him, e não era ele, it was Jesus. era Jesus. It wasn't Peter, Não era Pedro, it wasn't James, não era it Tiago, wasn't Philip, não era Filipe, it wasn't Matthew. não era Mateus. It was the one who called all of them to be disciples, Foi aquele que os chamou a eles, todos, para serem discípulos. called all of them to be fishers of men. Chamou-os a todos para serem pescadores de homens. And one of them fit naturally into that role. E já cabia de forma natural nesse papel. You may be sitting here tonight wishing you were more like Peter. Talvez alguns aqui esta noite possam desejar que fossem mais como Pedro. I think every Adventist pastor in the world thinks he is Peter. Eu estou convencido que todos os pastores no mundo adventista acham que são Pedro. You may wish you had the intellectual gifts of Nathaniel. Talvez vocês desejem ter as capacidades intelectuais de Natanael. You may wish you had the financial skill of Judas. Talvez alguns tenham o desejo de ter as capacidades financeiras de Judas. But you may have been given the gifts of Andrew. Mas a questão é que talvez tenham recebido os dons de André. The gift of staying out of sight. O dom de ficar fora da vista. The gift of staying where no one would be troubled and miss seeing Jesus. Aquele lugar onde ninguém vai ser perturbado pela vossa presença e ficar incapaz de ver o próprio Cristo. Churches, by their very nature, put the spotlight on people who don't need it. Pela sua própria natureza, a igreja tende a colocar o foco nas pessoas que, na verdade, não precisam de foco. We put the spotlight on people with very public gifts who sing and preach. Normalmente pomos como é que se diz? Os holofotes naquelas pessoas que já têm dons públicos de falar ou cantar. But I want you to know, as a pastor, Mas eu quero que saibam, como pastor, that the people I came to value the most as pessoas que eu, como pastor, acabei por valorizar mais were all of the Andrews and the Andreas of my congregation. foram sempre nas minhas igrejas os Andrés e as Andreias. They were faithful. Eram They fiéis, They were patient. apaixonados, They didn't throw any frightening Pacientes. shadows. não atiravam sobre ninguém sombras que tapavam os outros. And I watched God work through them. E eu testemunhei Deus a trabalhar através deles. Tonight, if your real name is Andrew or Andrea, Esta noite, se por acaso o vosso nome mesmo é André ou Andreia, I want you to hear the affirmation of Jesus for the way you go about fishing. eu quero que vocês tenham hoje uma confirmação da parte de Jesus sobre a forma como vocês têm pescado. You come alongside people. Vocês vão para perto, aproximam-se das pessoas. You make peace. Vocês são pacificadores, tentam a paz entre as pessoas. You create space for people who disagree with you. Vocês dão espaço às pessoas que estão em desacordo convosco. And that is why Jesus can use those gifts so effectively. E é por isso que Jesus pode usar estes dons de uma maneira tão eficaz. The second rule of fishing, A segunda regra da pesca: keep out of sight if you want to be successful. saiam da vista, que a vossa presença não perturbe se querem ser bem-sucedidos. That leads us to the third and last rule for fishing. E isto leva-nos à terceira e última regra da pesca. If you want people to believe you, Se vocês querem que as pessoas acreditem em vós, you'd better bring your fish back with you. é melhor que vocês tenham peixe para provar que pescaram. I know this story too well. Eu conheço muito bem esta história. I spent an entire afternoon trying to convince my family Eu passei uma vez uma tarde inteira a tentar convencer a minha família that there was a huge fish down in the tiny brook where I had spent the afternoon. que naquele pequeno riacho onde eu tinha passado a tarde havia um peixe enorme. Of course, my older brother laughed. É claro que o meu irmão mais velho riu-se.
But even my parents smiled. Mas até os meus pais fizeram aquele sorrisinho. And where is he, Bill? E eles perguntaram, Bill, então e onde é que está esse peixe? Where is this monster fish? Onde é que está este peixe monstruoso que tu falas? Oh, he got away? E eu disse, ele fugiu. Don't they all? E eles responderam, não fogem todos. If you want people to believe you, you better bring your fish back with you. Se queres que as pessoas acreditem em ti, tens que trazer o peixe contigo. This is a rule Andrew must have understood very well. Esta é uma regra que o André, o discípulo André, aprendeu com certeza muito bem. More than any other disciple we read about, Mais do que qualquer outro discípulo sobre os quais lemos, Andrew is always bringing someone he caught back to Jesus. André está sempre a trazer a Jesus alguém que ele pescou. His first catch was Peter. Na verdade, a primeira pesca, o primeiro peixe de André foi o próprio Pedro, seu irmão. After just one afternoon with Jesus, Apenas passou uma tarde com Jesus, Andrew went and found Peter and made a startling announcement. e André foi e trouxe Pedro e fez-lhe um anúncio extraordinário. What did he say? E o que é que ele disse? We have found the Messiah. Nós achamos o Messias. On the way to catch Peter, Nesse caminho, nesse processo para pescar Pedro, he undoubtedly thought about how Peter would react to that announcement. ele imaginou com certeza como é que Pedro iria reagir a esse anúncio. Given their personalities, which was more likely to discover the Messiah? Tendo em conta as suas personalidades, em princípio, quem é que deveria ter descoberto o Messias? But Andrew kept on with his purpose. Mas André não se deixou abater por isso e manteve-se firme no seu propósito. Even if it was going to mean that he would be laughed at. Mesmo se isso significasse que ele acabasse a ser alvo das risotas de Pedro, por exemplo. He didn't come to Peter boasting. Ele não veio ter com Pedro a gabar-se. Peter, I have found the Messiah. Estilo, Pedro, estás a ver? Olha, eu encontrei o Messias. He did not play those dangerous little games of competition we all play. Ele não jogou esses joguinhos perigosos de competição que nós muitas vezes jogamos todos. He looked into his brother's eyes, and Peter saw something in Andrew's eyes that made him leave everything. Ele foi ter com Pedro e Pedro viu alguma coisa de credível nos seus olhos de André que o fez abandonar tudo o que ele estava a fazer. You'll remember the story of the feeding of the 5,000. E vocês lembram-se da história da multiplicação dos pães? The other disciples were standing around wondering what to do, what to do. Os outros discípulos andavam por ali a questionar-se o que é que vamos fazer. Philip had been pointing out it was impossible to feed such a big crowd. E o Filipe até começou a raciocinar que isto vai ser impossível de alimentar esta multidão. But Andrew had been out fishing in the crowd. Enquanto isso, André andava a pescar na multidão. Think of it now. Pensem agora nesta forma. He caught 2 fish on dry land and a little boy and 5 loaves. Numa terra seca, ele conseguiu pescar 2 peixes, um pequeno rapaz e 5 pães. Even where the circumstances weren't good, he was a good fisherman. Mesmo quando as circunstâncias não eram boas para pescar, ele foi um grande pescador. He brought what he caught to Jesus. O que ele apanhou, trouxe a Jesus. Because of his simple obedience, E isto por causa da sua simples obediência. Jesus was able to perform one of his mightiest miracles. Graças a esta direta e simples obediência de André, Jesus pôde realizar um dos seus milagres mais incríveis. Others will stand around and say it can't be done. Uns ficariam ali à volta a raciocinar que era impossível de fazer. But the Andrews of the church go out and manage to catch fish on dry land. Mas enquanto isso, os Andrés da igreja vão e conseguem pescar bom peixe em terra seca. Again, in the last week before Jesus' crucifixion, Novamente, na última semana antes da crucifixão de Jesus, a group of Greek converts came to Philip. um grupo de gregos que se tinham convertido vieram até Filipe. Now, Philip had also been a fisherman his whole life. Ora, Filipe também tinha sido um pescador toda a sua vida. But Philip didn't know what to do when the fish jumped right in the boat.
Mas o problema é que Filipe não soube o que fazer quando o peixe literalmente saltou-lhe para cima do barco, para dentro do barco. So he went and asked Andrew, what do we do when the fish jump in the boat? Então ele teve que ir ter com André e perguntar o que é que nós fazemos quando é o peixe que salta para dentro do barco. Andrew knew what to do. André sabia exatamente o que fazer. He brought them to Jesus. Trouxe-os a Jesus. He brought what he caught to Jesus. Ele, o que apanhou, trouxe a Jesus. And there, in the outer courts of the temple, E ali, na entrada do templo, Jesus was revealed as the Savior of the whole world. ali mesmo Jesus foi revelado como o Salvador de todo o mundo. The third rule of fishing, A terceira regra da pesca. if you want people to believe you, Se vocês querem que as pessoas acreditem, you'd better bring what you catch back with you. é melhor trazerem a prova, o que pescaram convosco. For all of the years that God has blessed me to be in ministry, Ao longo de todos estes anos que Deus me deu a bênção de estar no ministério, I have gone looking for the Andrews and the Andreas in every congregation. eu tenho andado à procura de Andrés e Andreias em todas as congregações. And there are many of you here tonight. E há muitos de vós aqui esta noite. The gifts of the Spirit are distributed across the church. Os dons do Espírito são distribuídos em toda a igreja. I hear many people who can tear this denomination apart with their words. Eu conheço algumas pessoas que podem partir esta denominação só com as suas palavras. I hear people who can dissect the Sabbath School Quarterly every week into tiny little shreds. Eu conheço pessoas que conseguem dissecar os mais ínfimos detalhes da escola sabatina ao longo de uma semana e apresentá-la. If you spend 15 minutes on YouTube, you will discover that every leader that ever was is terrible. E se vocês forem ao YouTube, conseguem perceber que para alguns, qualquer líder da igreja em qualquer lugar é terrível. And I shouldn't tell you this, but there are some of those videos they have made about me. E eu não devia dizer-vos isto, mas também há alguns desses vídeos que são feitos a meu respeito, sobre mim. But the people I find believable Mas as pessoas que eu sei que são credíveis are those who keep quietly bringing others to Jesus. são aqueles que calma e serenamente estão a trazer pessoas a Jesus. You may have sharpened your spear. Vocês podem ter aguçado a vossa flecha. You may have sharpened your claws. Talvez tenham aguçado as vossas garras. You may have filed your tongue. Talvez tenham aguçado e limado a vossa língua. You may have shined your spurs. E podem até ter metido a brilhar as vossas esporas. But if you want to be a disciple of Mas Jesus, se vocês querem ser discípulos de Jesus, you'd better be throwing your net out every day é melhor estarem a lançar a vossa rede todos os dias and bringing what you catch back to e Jesus. trazerem a Jesus tudo aquilo que vocês vão pescando. All of you, Todos vós, all of us, todos nós, have people in our circle temos pessoas no nosso círculo de influência who can be quietly brought to Jesus. que tranquilamente, sem ruído, podem estar a ser trazidas a Jesus. You have parents, Vocês têm pais, you have children, têm filhos, you have grandchildren, têm netos, nieces and nephews têm sobrinhos e sobrinhas who can be won to Jesus by the simple, quiet witness that says, "Come see who I have found." que podem ser ganhas para Cristo através desta forma simples de quem diz: vem ver o que eu descobri em Jesus. And here's the good news also, my friends. E agora, meus amigos, ouçam também esta boa nova. The fish are still jumping in the boat. Ainda há peixes que estão a saltar para dentro de barcos. Everywhere I go in the world, A todo lugar onde eu vou no mundo, I am amazed at the stream of visitors that God brings through the doors of Adventist churches. eu fico espantado com a quantidade e diversidade de interessados, de visitas que estão a entrar nas portas das nossas igrejas. So do you know what to do when the fish jump in the boat? Então a pergunta é: e vocês sabem o que é que eu tenho que fazer quando esses peixes saltarem para dentro do barco? Can you make it a place that they will stay?
Vocês conseguem fazer das vossas igrejas lugares onde eles queiram ficar? Will they find the warmth there that you have found there? Eles vão encontrar ali aquele calor, aquele aconchego que vocês encontraram? Will they be loved there? Eles vão ser amados ali? I tell you, I see this happening everywhere I go. Eu dou-vos o meu testemunho. Eu vejo isto acontecer em qualquer lugar onde eu vou. God is not failing to bring people to us. Deus não está a falhar em trazer pessoas até nós. We are often failing to keep the fish that jump in the boat. E nós é que estamos a falhar com alguma frequência em manter dentro do barco o peixe que o Senhor enviou. You won't have to go far to do the work of Andrew. Vocês não precisam de ir muito longe para conseguir fazer o trabalho de André. You can go to your home. Vocês podem até ficar só dentro da vossa casa. You can go to your workplace. Podem ir ao vosso local de trabalho. You can go to the church you worship in. Podem ir à igreja onde prestam culto. There is plenty of fishing to be done on dry land. Há um monte de pesca a ser feita em terra que agora é seca. John's Gospel tells us about one last miracle Jesus performed in his ministry. O Evangelho de João conta-nos de um último milagre que Jesus operou. On a beautiful spring morning, Numa belíssima manhã de primavera. he filled the nets of his disciples Ele enche a rede dos seus discípulos with one great horde of fish. com uma quantidade enorme de peixe. It allowed them to give financial security to their families. Que só naquele momento permitiu dar segurança financeira às suas famílias. So that they could turn and follow Jesus with all their lives. Para que eles pudessem, a partir daí, voltar e seguir Jesus com toda a sua vida. But there is still one more miracle to happen. Mas ainda havia ali um milagre por acontecer. And that is the miracle where one day I stand beside that sea that looks like glass. E esse é o milagre de que um dia eu poderei estar junto àquele mar que é de cristal. And I raise my voice in honor of Jesus. E ali eu vou erguer a minha voz em honra a Jesus. And I look at all the Andrews and Andreas I have known. E ali eu vou olhar para todos os Andrés e Andreias que eu conheci. And we lift up our voice to thank Jesus for his grace. E nós vamos erguer a voz para louvar a Jesus pela sua graça. It was grace that called us. Foi a graça que nos chamou. It was grace that moved us. Foi a graça que nos moveu. It was grace that taught us. Foi a graça que nos ensinou. And it is grace that will take us home. E é a graça que vai levar-nos de volta à casa. Well, now you know the 3 rules for fishing. Agora vocês conhecem as 3 regras da pesca. Would you pray with me? Podem orar comigo, por favor. Lord Jesus, Senhor Jesus, you have our hearts tonight. Tu tens os nossos corações esta noite. You have our minds tonight. Tens as nossas mentes esta noite. We understand a little of what you want to do through us. Nós compreendemos um pouquinho do que Tu queres fazer através de nós. Give us the courage to use the gifts you have given us. Senhor, dá-nos a coragem para usarmos os dons com que nos abençoaste. And remind us every day E lembra-nos a cada dia that it is all happening because of your grace. de que tudo isto está a acontecer graças à This Tua we- graça. This we pray in your name. E nós oramos em Teu nome. Amen. Amém.